Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Para quem ainda não sabe, meu nome é Hugo Rodrigues, eu sou do canal e do blog Conquiste o Seu Emocional. No podcast de hoje eu queria discutir um pouquinho com vocês, na verdade eu queria falar um pouquinho sobre ansiedade. É um mal muito forte nos dias de hoje, né? Com tantas coisas acontecendo nas nossas vidas, com uma velocidade frenética, é um mal que talvez esteja afetando você ou afete alguém que você conheça de uma forma acima do normal. Porque um certo nível de ansiedade, até certo nível na verdade, ele é aceitável. É comum, né, dos seres humanos. Nós temos algum tipo de ansiedade com algum tipo de evento. O problema é quando isso se torna algo muito forte e algo muito corriqueiro. É algo que acontece com grande frequência e até para coisas simples. Eu conheço pessoas que, pelo simples fato da pessoa ter que, por exemplo, fazer uma tarefa simples no próximo dia, ela já fica ansiosa. Tarefa simples mesmo, eu falo talvez até ir reencontrar um grande amigo ou ir até ao supermercado, a pessoa ela cria uma ansiedade. Ou até aquele tipo de ansiedade mais forte, talvez, por exemplo, você tenha uma entrevista de emprego, né, e você fica muito ansioso, você fica muito nervoso alguns dias antes, exatamente por causa de alguns fatores que eu vou falar aqui no podcast de hoje. Primeiro, vamos entender a ansiedade. Por que nós criamos ansiedade? Primeiramente, a ansiedade está muito vinculada à nossa preocupação, né? Nós ficamos preocupados por aquilo que pode ocorrer. E normalmente, né, a ansiedade ela vem com uma preocupação negativa. Nós logo pensamos que o que vai acontecer, o que pode acontecer é algo negativo. Isso é muito ruim porque vai gerando e vai alimentando um sentimento dentro de nós péssimo. E talvez isso faça com que o nosso desempenho naquilo que vai ocorrer caia por causa da ansiedade. Nós ficamos tão ansiosos e tão preocupados com aquilo que pode acontecer, com medo, né, daquilo vir acontecer de uma forma errada, que a gente acaba se atrapalhando ou até mesmo concretizando aquilo que a nossa mente fica repetindo o tempo todo para nós, para aquela pessoa que sofre de uma ansiedade um pouco mais forte. E uma coisa que é bom dizer, saiba que a ansiedade, o sistema da ansiedade, né, aquilo que acontece na nossa mente, aqueles vários pensamentos de preocupação, eles ocorrem de forma natural e aleatória. É muito difícil você controlar o sentimento de ansiedade na questão dos pensamentos. Por exemplo, porque esses pensamentos de preocupação, eles ficam vindo à tona a todo momento. Eles ficam vindo e borbulhando na sua mente, te preocupando por aquilo que pode acontecer, que talvez nem seja algo muito, que você precisaria se preocupar tanto. Isso aqui é um exemplo muito simples de ansiedade, que gera uma ansiedade muito nas pessoas nos dias de hoje. Já disse um pouco da entrevista de emprego, mas, por exemplo, você vai conhecer uma garota, ou você vai conhecer um rapaz, você vai conhecer uma pessoa que você gosta, que você já está conversando há um certo tempo, só que vocês combinaram de sair. Eu te garanto que na maioria das pessoas isso vai gerar uma ansiedade enorme, uma preocupação, na verdade não é nem tanto relacionada ao medo, e sim com aceitação. Será que a pessoa vai gostar de mim? Será o que ela vai achar do meu cabelo? O que ela vai achar da minha roupa? O que ela vai pensar de mim depois? Isso vai gerando um turbilhão de coisas na sua mente e vai te gerando aquele sentimento de ansiedade. Só para você, né, mentalizar um pouco da ansiedade, a ansiedade é quando você fica com aquelas palpitações, coração acelerado, um certo friozinho na barriga, né? Às vezes algumas pessoas dão até uma certa sudorese, a pessoa se sente ofegante, ela se sente um pouco acelerada, ela não consegue se concentrar, porque toda hora fica voltando esses sentimentos, né, de preocupação e atenção naquilo que ainda não aconteceu, que está por vir. Mais ou menos esses são os sintomas de como a ansiedade ela vem à tona nas pessoas. Voltando para o exemplo que eu estava dando,
Então você começa a sentir isso de antemão, dias, talvez até semanas antes daquilo acontecer, e aquilo ali vai te atrapalhando, porque você não consegue talvez se preparar da maneira que você deveria para uma determinada situação. E é até bom ter falado isso, porque esse é um lado positivo, viu, da ansiedade. Pelos livros que eu li, pelo tanto que eu consegui pesquisar, a ansiedade também traz esse ponto positivo, porque dizem que as pessoas ansiosas, normalmente elas se preparam mais, ou seja, elas já conseguem mentalizar, né, certas situações que possam vir a acontecer, negativas, e elas já até criam estratégias para talvez se caso aquilo ocorra. Né? Então talvez você pense, se eu for sair com uma pessoa, se ela falar tal coisa e que eu talvez que seja negativo, eu já até sei o que eu posso dizer. Mas lembrando que isso em excesso talvez te atrapalhe, talvez faça com que você perca a fala, perca como é que se diz? O que você realmente queria entregar. Esse é até um outro exemplo muito bom. O que gera ansiedade nas pessoas? Falar em público. Se você sabe que você vai falar em público daqui 3 dias, talvez na sua faculdade, ou talvez você vai apresentar um projeto na sua empresa, ou até coisa simples, você vai ter que falar em público no seu condomínio, você já começa a criar um sentimento de ansiedade por causa da preocupação, por causa do medo, por causa da aceitação de uma coisa que ainda está por vir para acontecer. Sabendo disso, sabendo que a ansiedade é algo que ela é muito comum, muitas pessoas sentem ansiedade, algumas pessoas sentem muito mais do que as outras sentem pouquíssima ansiedade, são pessoas mais tranquilas, pessoas que não se preocupam muito. Eu vou dar algumas dicas de como você pode controlar um pouco e até amenizar esse sentimento de ansiedade. A primeira dica é: venha para o momento presente. O que seria isso? Tenta ficar o máximo presente para as coisas que você está fazendo no momento. Então, se você sabe que vai acontecer um fato, um evento que é daqui uma semana e aquilo já te gera uma ansiedade, todas as suas tarefas que você for fazer ao longo dos outros dias até chegar lá, obviamente você vai se preparar, né? Se for algo que você precisa se preparar. Já nas outras tarefas você vai ficar presente para aquilo que você está fazendo. Então, no seu trabalho, tenta se entregar ao máximo para o seu trabalho. Se você for sair com seus amigos, tenta se entregar para aquele momento. Tente fazer coisas que te façam ficar presente. Coisas que te façam que a sua atenção fique totalmente naquela tarefa. Então, por exemplo, se você ficar muito tempo sem fazer nada, talvez você vai voltar a pensar naquela coisa e vai ficar mais ansioso ainda. Então, minha recomendação é: leia livros, saia com seus amigos, assista um bom filme, ocupe a sua mente para o momento presente. Essa é a primeira dica. A segunda dica é: se questione. Se questione no sentido de que, será que eu preciso estar me preocupando tanto com isso que vai acontecer? E se pergunte, qual que é a pior das hipóteses que isso pode acontecer, que isso pode acarretar? Talvez você vai sair com uma pessoa e você está ansioso. Qual que é a pior coisa que pode acontecer nisso? Talvez a pessoa não goste de mim, mas está tudo bem, você pode conhecer outras pessoas. Se você tem que fazer uma apresentação, talvez a apresentação não saia tão boa quanto você gostaria, mas você vai ter outra oportunidade de fazer uma outra apresentação. Então, a pior das hipóteses, se você olhar com outros olhos, talvez não seja tão ruim assim. Então, vale esse questionamento. Né? Será que vale essa preocupação que eu estou tendo hoje, toda essa preocupação para aquilo que ainda vai acontecer? Será que vale mesmo? Será que vale realmente a pena eu estar tão preocupado assim? A dica número 3 é: tente fazer métodos de relaxamento. O que seriam isso? Por exemplo, eu utilizo diariamente a meditação, e isso já me ajuda para outras coisas da minha vida, mas isso também traz benefícios para a ansiedade, para diversas áreas. Mas talvez se você hoje não faça meditação, experimente. Se você está passando por um momento de grande ansiedade, pensa, respira, né? Tira um momento para você, relaxa, coloca uma boa música, se entrega, né? Ufa, respira fundo, passe por momentos de grande relaxamento. Seja, novamente, ouvindo músicas que você gosta, seja assistindo bons filmes. Porque lembrando que o sentimento de ansiedade, ele normalmente acelera o seu batimento cardíaco,
acelera todo o seu sistema, você fica uma pessoa um pouco mais acelerada. Então você tem que tentar trazer o máximo novamente para que você fique calmo, para que você se relaxe todo o seu corpo, para que você fique novamente, como eu já disse, para o momento presente. Isso com técnicas de relaxamento como meditação, ouvir boas músicas, longas caminhadas tranquilamente, né, sozinho ali. Isso daí pode te ajudar e muito. Eu acredito que se você colocar e implementar essas 3 dicas simples e práticas, o seu nível de ansiedade já vai cair muito. Já vai cair muito, porque você vai entender que talvez toda essa ansiedade não faça grande sentido, talvez você não precise estar tão ansioso assim, tá certo? Então, escreve essas 3 dicas. Se você sofre de ansiedade, se você tem uma ansiedade muito grande, talvez até foge do seu controle, pega essas 3 dicas e implementa as 3 dicas. Ou talvez se você queira implementar ver uma que mais tem a ver com você, implementa. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar e muito. Porque eu falo que já passei por isso. Há mais ou menos 3 a 4 anos atrás eu era uma pessoa extremamente ansiosa. E ao longo do tempo eu fui implementando essas técnicas que eu falei para vocês, essas 3 simples técnicas e algumas outras ao longo dos anos. E hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa bem mais tranquila do que eu era, né, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, que eu era uma pessoa mas muito ansiosa mesmo. Eu era daquele tipo de pessoa que um dia antes de um evento, até 2 dias antes, eu não conseguia dormir, não conseguia me concentrar em nada, eu só pensava naquilo. Hoje, o meu nível de ansiedade abaixou muito, hoje eu consigo controlar e hoje até no dia do evento, naquilo que vai acontecer, para aquilo que eu estou ansioso, eu consigo me controlar muito, mas muito mais mesmo. Tanto é que as pessoas até comentam, nossa, Hugo, você é uma pessoa muito tranquila, parece que você não demonstra essa ansiedade que normalmente as pessoas demonstram. Porque eu pratiquei essas 3 técnicas e algumas outras que eu sempre costumo dizer, é prática. Se você não coloca isso na sua rotina, se você não implementa isso, se você não coloca em prática, de nada vale tudo isso que eu falei aqui pra vocês, tá certo? Espero que tenham gostado novamente do podcast de hoje. Se você gostou e sabe alguém que sofre desse mal de hoje, você pode compartilhar esse podcast, vai lá, manda esse podcast para essa pessoa e fale que ela não está sozinha, que a ansiedade, ela, talvez, não sei se posso dizer desse jeito, a ansiedade crônica, ela pode ser tratada, ela pode ser amenizada, ela pode ser minimizada, tá certo? Novamente, muito obrigado por você ouvir até aqui, um forte abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau, pessoal!